Recentemente eu recebi um comentário em um dos meus vídeos questionando se eu já pensei em investir em fundos imobiliários. E a resposta é sim, eu já pensei em investir em fundos imobiliários e a resposta para essa pergunta é não. Eu não invisto em fundos imobiliários e não pretendo, pelo menos por enquanto, investir em fundos imobiliários, e eu vou mostrar nesse vídeo qual que é o motivo? Bom, primeiro eu vou passar rapidamente aqui como está dividida a minha carteira, depois eu vou mostrar os motivos pessoais pelo qual eu não estou investindo em fundos imobiliários e também vou fazer algumas comparações para deixar isso mais claro. Então, hoje a minha carteira está dividida em 3 grandes blocos aqui. O primeiro bloco são de ações brasileiras, investidas aqui na Bolsa Brasileira, que tem aqui 23% da minha carteira. A minha meta aqui é de deixar 30% em ações, então estou colocando aportes aqui em ações nesse momento. Principalmente a gente está vivenciando agora um momento bem propício para investir aqui em renda variável, que está bem descontada. O segundo bloco aqui de 29% em renda fixa, que também quero arredondar para 30%, então falta bem pouco aqui para alcançar essa meta. E os 47% está investidos em ações lá nos Estados Unidos, que corresponde aqui a esses 47%, mas eu quero reduzir para 40%. Então a minha meta aqui é deixar 40% em investimentos internacionais, 30% em renda fixa e 30% em ações aqui no Brasil. Tá difícil reduzir aqui o meu ETF que investe em ações lá nos Estados Unidos, porque ele está se valorizando exponencialmente e aí ele vai aumentando ali a porcentagem na minha carteira, né? Então, se a gente observar aqui esse ETF, ele está com uma rentabilidade de 2 anos aqui com quase 62%, que é uma rentabilidade bem expressiva. Então ele está rendendo ali, está gerando lucro e vai aumentando o valor e a proporção também na minha carteira, tá? Então eu tenho aqui quase 30 mil em ações que estão atualmente aqui no negativo de 2,12%. Não vou entrar aqui no detalhe das ações, que não é o objetivo aqui desse vídeo, mas tem outros vídeos aqui explanando mais aqui a minha carteira, caso você tenha curiosidade. E também eu tenho aqui esses 29% em renda fixa, que soma esses 37 mil reais, que tem aqui uma variação de 5% de rentabilidade, tá? Então esse é o cenário atual da minha carteira, zero de fundos imobiliários. Eu estou aqui com, deixa eu subir aqui, eu estou aqui com uma variação positiva de 23% da minha carteira e uma rentabilidade, contando dividendos e tudo mais, de 81%. Com nada de fundos imobiliários. Mas Will, então me explica os motivos de não ter fundos imobiliários na sua carteira de investimento. Bom, tem 2 motivos muito importantes de eu não ter fundos imobiliários na minha carteira e que também você que tem uma carteira montada deve ter esses 2 motivos bem claros e evidentes. O primeiro deles é o meu perfil de investidor. Eu tenho um perfil um pouco mais arrojado. Se você vê ali, 70% da minha carteira está em renda variável, somente 30% está em renda fixa, no montante de quase 130 mil reais. Então eu tenho um lado um pouco mais arrojado para os investimentos e também isso casa diretamente com os objetivos do meu investimento. O meu grande objetivo de estar investindo todo esse patrimônio é de ter o quanto antes a minha independência financeira. Então eu quero potencializar os meus ganhos com os meus investimentos para conseguir reduzir o máximo de tempo possível desse objetivo. E eu ainda tenho um longo caminho até conseguir chegar na minha independência financeira. E eu particularmente vejo os fundos imobiliários como um freio de mão puxado na potência que os meus investimentos podem me retornar em ganhos. Então são 2 coisas extremamente claras que você tem que ter em mente quando você vai fazer investimentos, que é o perfil de investidor que você tem e principalmente qual que é o objetivo que você quer com esse investimento. Mas isso não significa que eu não vou ter fundos imobiliários em algum momento na minha carteira, só que esse não é o melhor momento de eu ter fundos imobiliários na minha carteira de investimento, porque ele não vai trazer o resultado que eu espero. E eu vou mostrar isso na prática, fazendo algumas simulações bem simples para você entender um pouco melhor o que eu estou falando. Muito bem, aqui eu vou fazer 2 simulações fazendo um investimento aqui de médio prazo com um fundo imobiliário. Eu vou utilizar aqui como exemplo um fundo imobiliário bem importante
bastante significativo na Bolsa de Valores, que é o HGLG11, que é um fundo imobiliário de logística, e vou comparar com algumas ações que eu tenho na minha carteira no mesmo período de tempo, com o mesmo valor investido, para ver qual que é a diferença de rentabilidade, também reinvestindo dividendos. Lembrando que não é somente os fundos imobiliários que disponibilizam dividendos, tem muitas ações de empresas aqui na bolsa que também liberam dividendos para a gente, tá? Então eu vou comparar primeiro o HGLG11 com uma das ações que eu tenho na minha carteira, que é a Petrobras. A gente vai ver no mesmo período, investindo o mesmo valor, qual que é a diferença de rentabilidade e qual que compensou mais eu aplicar esse meu dinheiro, tá? Então eu vou fazer a simulação com investimento de R$20.000 aqui no HGLG11 durante 5 anos, reinvestindo os dividendos, e a gente vai ter o seguinte resultado lá no final. Então eu vou ter aqui o total investido com a valorização dessa ação e também com os dividendos de 21% durante 5 anos, investindo R$20.000. Agora aqui, utilizando os mesmos R$20.000 durante o mesmo período de 5 anos, investindo em Petrobras, que é a ação que eu tenho ali, que é a PETR4, tá? Esse final 4 aí é a ação lá na Bolsa de Valores que prioriza os dividendos dessa empresa, tá? Então, também reinvestindo aqui os dividendos, eu vou fazer a simulação e a gente tem aqui um retorno de 269%. Do HGLG11 eu vou ter um pouco mais de R$24.000 e na Petrobras eu vou ter quase R$74.000. Beleza, vamos utilizar então uma outra ação que eu tenho aqui na minha carteira de investimento para comparar com o HGLG11, tá? Eu vou pegar aqui então CEMIG4, que é uma ação que eu também tenho na minha carteira de investimento, investindo os mesmos R$20.000 durante 5 anos, também reinvestindo os dividendos, eu teria aqui 107% de rentabilidade, bem menos do que a Petrobras, obviamente, mas ainda bem acima do HGLG11, que paga ali um pouco mais de 21%. Aqui eu estou com 107%, com quase R$41.500 contra os R$24.300 do HGLG11. Mas Will, eu não gosto muito do HGLG11, faz o teste com outro tipo de fundo imobiliário. Vou pegar um fundo imobiliário de shopping aqui, bem conhecido e que também é bem popular, que é o XPML11, que eu sei que muita gente também tem aí na sua carteira para quem investe em fundos imobiliários. Durante 5 anos investido aqui os R$20.000, reinvestindo os dividendos, eu vou ter 30% de rentabilidade, um pouco melhor aí do que o HGLG11 que dava somente 21%. Só que ainda assim está abaixo das ações que eu tenho na minha carteira, como o CEMIG, que está pagando 107%, e Petrobras, que é até desumano fazer a comparação, que realmente Petrobras teve uma valorização muito grande. Vou fazer a comparação com outra ação que eu tenho na minha carteira, que é Banco do Brasil, que é BBAS3. E vamos ver também no mesmo período quanto que a gente teria de rentabilidade. Olha só, Banco do Brasil, que é uma ação bem popular, bem consistente e sólida, eu teria aqui 123% de rentabilidade no mesmo período, investindo os mesmos R$20.000. Então, isso explica um pouco os motivos de eu não ter fundos imobiliários neste momento na minha carteira de investimento. Não sou contra fundos imobiliários, muito pelo contrário, eu acho que dependendo do seu perfil de investidor e os seus objetivos de investimento, você precisa também ter fundos imobiliários na sua carteira de investimento. E se você quer conhecer um pouco mais aí sobre fundos imobiliários, ações e também investimentos internacionais, que vai te mostrar de forma clara, objetiva e com exemplos os tipos de investimentos, tanto de renda fixa, renda variável, com fundos imobiliários, ações, fundos de investimentos, investimentos internacionais, e somente para quem acompanha aqui o canal, através do link que está aqui no comentário fixado, você vai receber 3 bônus exclusivos que vai te auxiliar consideravelmente nos seus investimentos.